Iniciamos hoje a série de mensagens Somente Cristo, Nossa Fé e Esperança. Este tema foi escolhido por dois motivos. Primeiro, porque neste mês, no próximo dia 31 de outubro, comemoraremos os 507 anos da Reforma Protestante, que foi um divisor de águas no que diz respeito a ser igreja cristã, a viver a fé em Deus de forma consciente, pautada na autoridade suprema das Sagradas Escrituras, e a receber com alegria e gratidão os benefícios provenientes da obra de Cristo em nosso favor. E o segundo motivo se deu porque a expressão somente em Cristo foi determinante para todo o processo da Reforma Protestante e se tornou uns pilares deste movimento, ao lado de outros somentes que ficaram conhecidos como solas. Além desses dois motivos, o tema Somente Cristo, Nossa Fé e Esperança é relevante tendo em vista os dias que nós vivemos. Vivemos dias difíceis, dias marcados por guerras que levam à morte e geram inúmeros sofrimentos a milhares e milhares de pessoas, dias marcados por tragédias naturais, problemas climáticos e tragédias também provenientes das escolhas e das ações humanas. Dias em que convivemos com os absurdos decorrentes da violência, da corrupção, da indiferença e da maldade das pessoas. Vivemos dias de incertezas e insegurança, em vários sentidos. Lamentamos tudo de ruim que acontece no mundo, na cidade e também ao nosso redor e em nosso país. E em meio a tudo isto, crescem, aumentam exponencialmente os nossos receios, os medos pelo que virá, pelo que acontecerá no futuro próximo. E em contextos assim, é fundamental, necessário, oportuno, confiarmos e pregarmos Jesus Cristo, anunciarmos Jesus Cristo, testemunharmos o amor e a graça de Deus presentes na pessoa do seu Filho, pois Ele, Jesus Cristo, é o único e verdadeiro caminho para a fé sólida, construtiva, consistente e uma fé curadora. Ele, Jesus Cristo, é o fundamento da viva e verdadeira esperança para todos nós. O versículo que lemos em Hebreus, capítulo 13, o 8º versículo, afirma que Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Os anos se passam, os séculos se vão, pessoas nascem, envelhecem e morrem, as culturas se modificam, as novas gerações sucedem às gerações passadas. E Jesus permanece o mesmo. Ele não muda, não altera o que é, o que fez, o que sente e o que faz e fará conforme as suas promessas. Tudo muda, tudo passa e Jesus Cristo permanece o mesmo. Devemos reconhecer que ninguém mexeu tanto com a humanidade como Jesus. Sua mensagem, sua vida, tudo que fez e ensinou, sempre foi considerado atual e permanece atual em nossos dias. Jesus é alguém que sempre teve e tem coisas importantes para nos ensinar.
Para quem nele crê, recebe a graça de Deus, a luz divina. Para quem nele entrega a sua vida, recebe dele a paz, o conforto e a esperança da vida eterna, mesmo em dias difíceis. Considerando estes dias difíceis em que vivemos, e que Jesus não muda, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre, 3 perguntas são pertinentes de serem respondidas, a fim de o conhecermos mais e melhor, e sabermos como Ele pode nos ajudar, já que nele não há variação. Tudo aquilo que Ele fez, ensinou, e tudo aquilo que Ele é, para nós não muda. Primeira pergunta: quem é este homem? Quem é Jesus Cristo? Foi Bonhoeffer, pastor e teólogo alemão, prisioneiro no contexto da Segunda Guerra Mundial, por discordar e combater as propostas de Hitler, que fez esta pergunta: quem é Jesus Cristo para nós hoje? Quem é Jesus Cristo para nós brasileiros, em pleno século XXI, nas circunstâncias em que vivemos? A melhor maneira para sabermos quem é Jesus se dá pela leitura das Sagradas Escrituras, acompanhada da iluminação do Espírito Santo. Na leitura da Bíblia, nós aprendemos que Jesus é Deus. Eu e o Pai somos um, disse ele certa vez. E disse também: quem vê a mim, vê o Pai. E ninguém vai até o Pai se não for por mim, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. O apóstolo João, no início do seu evangelho, nos mostra muito bem quem é Jesus e ressalta a identidade divina de Jesus. Ele diz: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Por estar com Deus e ser Deus, Jesus participa diretamente do ato criador. Com o propósito de mostrar quem é Jesus, o apóstolo João afirma também no início do seu evangelho: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Sendo assim, Jesus é a palavra criadora de Deus. Em Gênesis 1, nós vemos que Deus criou todas as coisas por meio da sua palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Haja separação entre o firmamento e a terra, e houve esta separação. Haja árvores frutíferas, animais nos campos, aves que voam. E assim, conforme Deus ia falando, as coisas iam acontecendo. Deus falava, e a palavra criadora de Deus, Jesus Cristo, fazia acontecer. O apóstolo Paulo vai além, e em Colossenses, no capítulo 1, ele escreve o seguinte, a partir do versículo 15, que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele, em Jesus Cristo, foram criadas todas as coisas, no céu e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele, em Jesus Cristo, tudo subsiste. Quem é Jesus? Jesus é o fundamento, o propósito e o alvo de toda a criação. Tudo que existe, eu, você, a natureza, o planeta Terra, o universo, toda a humanidade tem sentido, tem valor, tem razão de ser em Jesus Cristo. É por isso que, voltando ao apóstolo João, no seu evangelho, ele também vai escrever no capítulo 1, a vida estava nele, e a vida
era a luz dos homens. E no versículo 14 de João, no capítulo 1, nós vemos que o verbo que estava com Deus, o verbo que era Deus, por meio de quem e para quem tudo foi criado, se fez carne, se fez gente e habitou, fez morada, esteve entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Jesus Cristo, o Verbo encarnado, esvaziou-se da sua condição divina e se tornou humano, e viveu entre nós como servo, morreu na cruz, e no terceiro dia ressuscitou. Com isto, Jesus Cristo venceu o pecado, venceu o poder que nos condena e venceu a morte para nos conceder vida abundante e vida eterna. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é Deus. É o sentido último da vida, ou seja, o sentido mais elevado de toda a criação. Ele é a vida, Ele nos ama e Ele nos dá a salvação em dias difíceis. A segunda pergunta: onde está Jesus Cristo? Onde está este homem Deus, este Deus homem? Por ser Deus, Jesus Cristo é onipresente. Ele está em todos os lugares e com todas as pessoas. Ele está com os pobres e com os ricos, com os que sofrem e com os que estão felizes, com os que choram e com os que riem, com os que são aceitos e com os que são rejeitados em nossa sociedade. Ele está nos hospitais, nas festas, nas favelas, nos palácios. Ele está no horror da guerra e nas grandes conquistas da humanidade. Ele está nas igrejas e também fora delas. Apesar de Jesus Cristo estar em todos os lugares, por compartilhar da onipresença divina, há um lugar que é especial para Jesus. Um lugar que é da sua preferência. É o melhor lugar para Ele estar. E este lugar é o coração das pessoas. Onde está Jesus? Em todos os lugares. Mas onde Ele quer estar mesmo é no seu coração. Jesus quer estar em sua mente, em suas emoções, em seus pensamentos, no seu interior, em seu eu. Ele quer participar ativamente da sua vida, não como um general, como um ditador, como alguém autoritário, mas quer participar como amigo, como alguém que ama e quer ajudar, e quer favorecer a vida plena, a vida abundante, pois foi para isso que Ele se encarnou, e foi para isto que Ele veio a este mundo. E a terceira pergunta: o que Jesus Cristo faz? Quem é Jesus Cristo? Onde Ele está? E afinal de contas, o que Ele faz? Jesus faz muitas coisas. Ele consola, anima e fortalece quem está cansado, fraco e derrotado. Ele perdoa quem errou e mostra arrependimento. Ele concede esperança a quem não tem mais o que esperar. Ele ensina preciosidades para a nossa vida. Ele tem paciência. Ele concede paz a quem está desesperado. Ele ajuda, apoia e aprova as coisas boas, as que promovem a justiça, a paz, a solidariedade, e reprova veementemente as coisas ruins que resultam na injustiça, na violência, no egoísmo, na indiferença. O que Jesus Cristo faz? Ele ama o pecador, mas reprova os pecados cometidos. Ele entregou a sua vida em nosso favor. Ele morreu na cruz injustamente para que fôssemos reconciliados com Deus.
e desfrutássemos assim da comunhão direta com Deus. Ele ressuscitou no terceiro dia para nos garantir a vida eterna. Mas tem algo que Jesus faz que é mais importante e significativo. Ele transforma a vida de pessoas. Ele muda pensamento, muda atitudes, muda o jeito de ser e o jeito de viver. Ele restaura a imagem de Deus em nós, a qual foi corrompida, deturpada pelo pecado. Para Jesus, não funciona, não prevalece, não serve como justificativa a síndrome de Gabriela. Você sabe qual que é a síndrome de Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou morrer assim. Para Jesus não funciona. Basta ver a vida de Pedro, basta ver a vida de Paulo, para ficarmos com exemplos bíblicos. Evangelho é transformação de vida. E isso é o que Jesus mais gosta de fazer. Transformar a nossa vida, os nossos valores, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, o nosso jeito de ser. Foi para isto que ele veio ao mundo. Foi para isto que ele morreu e ressuscitou. Em dias difíceis como os nossos, Jesus tem muito a nos dizer e a nos ajudar, pois somente Cristo, nossa fé e esperança. Que Deus assim nos abençoe.